Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal Meu Caderno Industrial, né? A gente está aí resolvendo uma série de exercícios referente à parte de metrologia. Vamos aqui para o quarto exercício, né? Qual o afastamento máximo e mínimo da tolerância indicada abaixo, né? Nesse caso aqui é 60 milímetros mais 2 centésimos mais 5. Né? É bem simples de resolver, tranquilo, mas às vezes as pessoas se confundem, né? Casos como esse, algumas pessoas têm dois tipos de interpretação, né? Toma como referência o mais 5 como máximo e leva como referência o 60 como mínimo. Né? Então, exemplo, indica que o afastamento mínimo, né, o mínimo seria de 60 milímetros e o máximo de 60,05. Né? Ou né, faz o seguinte, usa o 0,05 como máximo e o mais 0,02 a pessoa acaba colocando como menos 0,02. Né? Já vi isso acontecer também. Então o mínimo fica 60 menos 0,02, que vai dar 59,98. E o máximo como 60,05. Né? Então aí são dois erros comuns. Mas depois você está falando de erro, mas qual o objetivo de se analisar o afastamento máximo e mínimo de uma tolerância? Está aí o detalhe. Né? Quando a gente vai fazer uma análise de uma peça, vai fazer uma análise de uma peça, exemplo aqui, supondo uma peça cilíndrica, com base no projeto de fabricação dela, essa peça ela vai ter um valor nominal indicado, que aqui no caso 60 milímetros, e vai ter as indicações ali de afastamento, né? No caso máximo e mínimo. Então o que acontece? Esse diâmetro, né, vamos supor que seja o diâmetro da peça, basicamente ele vai ter o seguinte, uma indicação nominal, que nem todas as vezes vai estar associado ali à tolerância final, como esse caso aqui, que daqui a pouco a gente vai ver. Então vou colocar aqui 60 milímetros, colocar aqui minúsculo. E aí é que vai ter o detalhe, a gente vai ter uma indicação mínima e uma indicação máxima. Né? Vai ter uma indicação mínima e uma indicação máxima. Então, basicamente, o que acontece? A peça, quando ela for fabricada, ela vai ter que estar dentro dessa faixa. Né? Como limite, o mínimo, como limite ali o máximo. Então ela tem que estar dentro dessa faixa. Qualquer valor dentro dessa faixa. Né? Ela pode até ficar no limite máximo, ela pode até ficar no limite mínimo, mas ela tem que estar dentro dessa faixa. Inclusive, o mais aconselhável é que ela fique no valor central, que seria a tolerância intermediária. Né? Isso a gente vê em um próximo vídeo. Mas no caso, aqui a gente tem que saber o máximo e o mínimo dela. Né? Para saber aqui qual é a referência mínima, e obviamente ali qual é a referência máxima. Beleza. Para a gente poder calcular, né, essa informação de máximo e mínimo, a gente precisa observar aqui esses afastamentos. Então vamos lá. Vou até dar um zoom aqui. Aqui basicamente é o seguinte, é interpretar com base na análise de sinal. Né? Exemplo, 60 mais 2 centésimos. Esse aí vai ser o afastamento mínimo. Você diz, poxa, mas por que vai ser o mínimo 60 mais 2 centésimos e não 60 mais 5 centésimos? Vou explicar agora. 60 milímetros mais 2 centésimos de milímetro vai dar igual a 60,02. 60 mais 0,05 vai dar 60,05. 60,05 é maior do que 60,02. Ou seja, 60,05 é o máximo. 60 tá aqui, 60 mais 0,5 vai dar igual a 60,05. Então, esse aí é o máximo. Então, aqui a gente tem o valor do mínimo e do máximo. Isso significa na prática o seguinte, qualquer valor entre 60,02, vou dar um espaço aqui, qualquer valor entre 60,02 até 60,05 vai estar ok, vai estar dentro da faixa de tolerância. Qualquer valor entre um e outro. Exemplo, se a peça ficar com 60,02, está correta. Ficou com 60,05, está correta. Mas qualquer valor dentro da faixa. Assim, vamos colocar aqui um valor mais à esquerda. Aqui. Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui como se fosse 60,030. 0,32. 60,032. Ou seja, nesse caso aí, significa que ela está dentro da faixa de tolerância. Né? 60
60,048. 60,048 é menor do que 60,05, ele vai estar aqui mais à direita e ele está dentro da faixa, né? Então aqui ligados aos afastamentos máximos e mínimo, máximo e mínimo, então a resposta é 60,02 e 60,05, mínimo e o máximo, né? Ou seja, tolerância mínima 60,02, tolerância máxima 60,05. Né, os afastamentos máximo e mínimo estão já aqui indicados. Mais 2 centésimos, mais 5 centésimos. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Né? Se inscreva também nos nossos outros canais aí para vocês estarem nos apoiando, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso canal, meu caderno industrial. A gente está resolvendo essa semana uma série de perguntas, né, na área de metrologia e vamos aí para mais uma. Essa é bem interessante. Supondo uma peça cilíndrica com diâmetro de 2 polegadas, né, essa peça ela deve ser usinada até chegar ao diâmetro de 1,5 polegadas. Né. Nesse caso, a peça já teve 10 milímetros usinados. Quantos milímetros devem ser retirados da peça para que ela atinja o seu diâmetro final? Vamos analisar aqui o seguinte, antes de ir para a questão de fato. Né. Quando a gente está falando de usinagem, a gente está falando que a peça ela tem como referência um diâmetro inicial, né, que seria o diâmetro bruto dela. Nesse caso, o diâmetro bruto é de 2 polegadas, ou seja, o diâmetro dessa peça inicial é de 2 polegadas. Né, 2 polegadas. E ela vai ser usinada, né, ou seja, por meio de uma ferramenta de corte. Né, vou mudar aqui a cor. Por meio de uma ferramenta de corte, ela vai ser usinada, né, ou seja, removido o material dela para que ela fique com um diâmetro menor. Ela fica com um diâmetro menor. E esse diâmetro menor, que é o diâmetro final, é de 1,5 polegadas. Né? Então, nesse caso, é como se a peça ela já estivesse sendo usinada. Vou fazer aqui um diâmetro menor. Né? Vou fazer um aqui como supondo que ela esteja sendo usinada só uma parte do comprimento dela. Né? Então, nesse caso aqui, supondo que ela está mais ou menos assim. Então, a ferramenta de corte, ela já retirou da peça 10 milímetros, né? Ou seja, 10 milímetros. Né? Como é uma peça cilíndrica, tem que ficar atento ali com a simetria. Né? Então, 5 milímetros, né? E aqui embaixo também 5 milímetros. Então, ela já tirou 10 milímetros, né, da peça. E a pergunta é, quantos milímetros falta para ela chegar nesse diâmetro final, que é 1,5 polegadas. Então, aqui a lógica de resolução. A gente converte 2 polegadas para milímetro, né? Subtrai os 10 milímetros, né, dessa conversão de 2 polegadas. A gente vai ter um novo diâmetro, né, que seria esse diâmetro aqui em curso, ou seja, esse diâmetro que ainda está sendo usinado, e converte 1,5 polegadas, e aí você faz a análise de diferença final, de quanto é que está faltando de um para o outro. Né? E aí fecha essa pergunta, né? Que é justamente saber quantos milímetros devem ser retirados da peça para que ela atinja o seu diâmetro final. Tá bom? Então vamos aí para o passo a passo. Nesse caso aqui, o primeiro passo, converter 2 polegadas para milímetro. 2 polegadas para milímetro. A gente tem que lembrar que 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Lembrando, isso aí é uma regra de conversão. Não é nem regra, né? É o quanto equivale. Né? Quanto equivale. Ou seja, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. 25,4 milímetros equivale a 1 polegada, já que a gente está falando de dois sistemas diferentes, né? Sistema métrico e o sistema inglês aí de medidas. Beleza, então se 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, 2 polegadas é só multiplicar 2 por 25,4, que nesse caso aí vai dar igual a 50,8 milímetros. Ou seja, a peça quando iniciou a usinagem, ela estava com 50,8 milímetros, né? Que é a mesma coisa de 2 polegadas. E aí o que foi que aconteceu? Dessa peça com 50,8 milímetros, foram retirados 10 milímetros. Aí você diz, poxa, mas como é que foi retirado esses 10 milímetros? Porque a peça está sendo usinada, né? Ou seja, ela está sendo removido o material dela para que o diâmetro dela venha a diminuir. Né? Isso é muito comum aí para quem está só estudando a área de metrologia e não conhece tanto sobre usinagem. Né? Procura algum vídeo aí na internet falando sobre usinagem. No nosso outro canal, Conhecimento 3.0, a gente tem vários vídeos falando sobre usinagem, várias simulações, né, mostrando lá como ocorre a usinagem.
Então é isso, né? Então ela está sendo usinada, está sendo retirada do material, foi tirado 10 milímetros, né? Então o diâmetro que ela está atual é esse agora, 50,8 menos 10, né? Ou seja, 50,8 milímetros, né, menos 10 milímetros vai dar igual a 40,8 milímetros. Então esse aí é o diâmetro final. Final não, né? O diâmetro que a peça está agora durante a usinagem, né? E aí o que acontece? O diâmetro que ela vai atingir, o diâmetro final que ela precisa chegar é de 1,5 polegadas, né? E aí o que eu preciso fazer? Converter 1,5 polegadas para milímetro, né? Para milímetro. E aí a mesma lógica, né? Se 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, e a gente está falando de 1,5 polegadas, né? Significa que é 25,4 mais a metade de 25,4, né? Já que 1 polegada é 25,4 milímetros, meia polegada é 25,4 dividido por 2. 25,4 dividido por 2 dá igual a 12,7 milímetros. Ou seja, 1 polegada e meia é igual a 25,4 mais 12,7. Né? Então, nesse caso aí, vai dar igual a 38,1 milímetros. Então, o que significa isso aqui na prática? Significa que a peça está com 40,8 milímetros no momento atual e ela já está quase chegando no diâmetro final. O diâmetro final é 38,1. Né? Então, está faltando pouco para ela chegar no diâmetro final. E aí, no caso, é só subtrair um em relação ao outro. 40,8 milímetros menos 38,1 milímetros. Esse cálculo, essa análise que a gente fez agora, ele é muito comum na prática, né? Quando você está usinando peças em polegada. Né? Porque você vai ter que saber, né, o valor em polegada, quanto ele equivale em milímetros, para que você possa ali usinar ele especificamente. Né? Ou, obviamente, você também pode estar utilizando um paquímetro ali de polegada fracionária para poder tomar referência. Só que aí tem um detalhe. Né? Aí tem um detalhe que é o seguinte: as máquinas que executam essa usinagem, né, fabricadas nacionalmente, normalmente vêm apenas com indicações nos anéis graduados, né, que faz o deslocamento para saber quanto é que você está tirando de material em milímetro. Normalmente, alguns até trazem milímetro e polegada, né, as fabricadas nacionalmente, né, a não ser que seja algo exportado, né, ou importado, né, na verdade, mas na grande maioria traz dessa forma. Máquina CNC você ainda tem a possibilidade, né, de alterar ali via programa, se vai estar trabalhando com milímetro ou com polegada. Bom, nesse caso aí a resposta final é só subtrair um em relação ao outro, 40,8 menos 38,1, que vai dar igual a 2,7 milímetros, ou seja, está faltando retirar da peça 2,7 milímetros para ela chegar no diâmetro final, que é igual a 38,1, o qual 38,1 equivale a 1,5 polegada, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!